Senhor presidente, eu me equivoquei. O voto de democratas é sim, por gentileza. Democratas é sim pela manutenção do texto. Senhor presidente. Deputado Raul Jugman. Muito obrigado, presidente. Eu queria pedir a atenção do plenário para a questão dessa votação dessa emenda. Quando do acontecido em 11 de setembro nos Estados Unidos, foi formada, Molon, uma comissão do Congresso para examinar e dar um parecer sobre a destruição das torres, o ataque ao Pentágono e tudo mais que os senhores sabem que aconteceu. A conclusão principal do relatório do Congresso americano foi que existiam informações, existiam análises, existia até o conhecimento que estava para ocorrer um ataque daquelas dimensões, mas faltou o fundamental, a coordenação entre os diversos órgãos. Então, se nós queremos de fato avançar no que diz respeito ao combate ao terrorismo, é imperativo que esse texto contenha a necessidade da implantação de um centro de coordenação. Quando em 2007 e em 2009 nós realizamos as primeiras audiências públicas sobre a questão do terrorismo, reunindo todas as autoridades do governo, já se tinha esse diagnóstico que carecia de coordenação, de análise, de inteligência, todo o trabalho desenvolvido pelas diversas agências e órgãos do governo, a ABIN, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa e assim por diante. O governo Lula chegou a pensar, inclusive, na criação de uma autarquia antiterror, que não foi adiante, e transformou num centro de prevenção e coordenação que hoje formalmente existe, mas na realidade se encontra inativo. Então, senhor presidente, nós defendemos a manutenção do texto, porque, volto a dizer, não adianta ter uma lei de tipificação, se nós não tivermos aquilo que é a cabeça, que é o comando do sistema, que é a coordenação das instituições, porque as informações permanecerão dispersas e nós vamos ter um exemplo do que aconteceu, Paulo, nos períodos ou nos eventos anteriores. Eu sei, Paulo, também que há uma disputa no governo, e eu não entro nesse mérito, entre os diversos órgãos. Isso deveria ficar com a Defesa, isso deveria ficar com a Polícia Federal, isso deveria ficar com a ABIN, isso deveria ficar na Presidência da República. É uma questão que cabe ao governo resolver. Eu, tecnicamente, tenho a minha opinião, mas não cabe aqui trazê-la ao debate. Cabe dizer que a esse Legislativo e esse Congresso, no exercício das suas responsabilidades, nós temos sim que ter um centro de coordenação das instituições. E veja bem, o relator foi tão presciente que ele coloca lá que caberá ao governo, quando assim o entender, definir com quem ficará este centro. Portanto, vejam bem, senhores, a indicação do GSI, aqueles que não concordam com essa indicação, ou aqueles que concordam, Moroni, tem que entender que é algo provisório, porque aqui o que importa defender, Molon, o que importa manter é este centro, porque se nós tivermos a legislação, e vou aqui repetir, é a melhor legislação no mundo em termos de defesa de direitos e garantias, porque não há outra legislação no mundo que excepcionalize os movimentos sociais, Arlindo, para o que você muito contribuiu. E aqui eu quero perguntar àqueles que se preocupam com a criminalização dos movimentos sociais. Vocês querem Guantánamo? Guantánamo é o resultado de uma legislação que veio depois de 11 de setembro, do Patriot Act. Os senhores querem os voos clandestinos que sobrevoaram a Europa, levando presos para os Estados Unidos, sem conhecimento dos parlamentos e sem controle das áreas de direitos humanos? Se os senhores não querem isso, então essa legislação é a que mais avançada se produziu no sentido de defender direitos e garantias, seja de quem for.
sem a menor sombra de dúvida, essa legislação poderia ser melhorada, essa legislação poderia ser aprimorada, essa legislação poderia ser mais completa. Mas se isso não aconteceu, é porque o governo não nos deu tempo, não retirou a urgência e não permitiu, Molon, o necessário debate que aqui deveria ocorrer. Cito como exemplo, por exemplo, o Ministério da Defesa, que propunha audiências públicas para que nós pudéssemos, Gonzaga, ter a oportunidade de refinar, de aprimorar esse texto. Mas ainda assim é inequívoco, Paulo, o que este Congresso está produzindo, com todas as vicissitudes da falta de tempo, com todas as vicissitudes decorrentes da falta de clareza em alguns aspectos, numa legislação que aqui retorno, tem mais de 167 definições mundo afora, porque o terrorismo, ele afeta, ele lesiona bens múltiplos, por isso a sua imensa dificuldade. A outra dificuldade decorre do equilíbrio entre combate ao terror e a defesa daqueles que são os direitos fundamentais. Esse equilíbrio é difícil em qualquer lugar do mundo. Mas lembro que a experiência internacional aponta com a mais absoluta clareza que quando a legislação se dá depois de ocorrido o ato terrorista, ela simplesmente, no impacto social e psicológico do ato terrorista, como aconteceu em Londres em 2003, na Espanha em 2004, como aconteceu em Bagdá, contra a própria ONU, onde perdemos o nosso embaixador, como aconteceu em Moscou em 2010, Arlindo desconsidera todas as garantias, todos os direitos. Então este é o momento de fazer essa legislação, não apenas por uma exigência do GAF, em função das Olimpíadas, mas em função de que estamos fazê-lo sem o clamor, sem a comoção de um ato que poderia ignorar direitos e garantias constitucionais, democráticos, que a todos aqui compete defender. Por isso, senhores, o nosso voto, a nossa defesa que aqui fazemos é que precisamos, Paulo, manter esse centro, que é fundamental. A legislação não é ela solitariamente suficiente e que caberá ao governo mediar as suas contradições, Campos, mediar o seu desentendimento, mas manter esse centro porque ele é fundamental para que a gente possa, democraticamente, assegurando o direito dos movimentos sociais, dos cidadãos, de todos mais, ter um combate efetivo ao terror. É essa a minha proposta, é essa a minha defesa e o apelo que eu faço pela manutenção do texto original. Muito obrigado.